Positivo, né? Sexta-feira, às 1h30 da tarde. E temos um convidado especial aí, o Giovanni Borges, que é lá de Minas Gerais. Eu vou conversar um pouquinho sobre a eleição aí do Conselho Tutelar que acontece esse ano. Muitas pessoas não conhecem essa eleição, nem sabem, né? Ontem eu compartilhei com 400 pessoas e tive aí um retorno de muita gente que não sabia que nem existia eleição para o Conselho Tutelar. E vamos falar sobre os outros assuntos também. O Giovanni, ele é consultor em direitos humanos da criança e adolescente, foi conselheiro tutelar por 7 anos, assessor parlamentar por 10 anos, gerente de projeto e também é bacharel em direito. E aí, Giovanni, tem mais alguma coisa que você fez aí que eu não falei? Isso aqui é extenso, hein? Tranquilo, isso aí é uma coisa que a gente não fica nem publicando essas coisas, não. Dentro da área da infância, a gente tem uns 20 anos aí de experiência, e isso é o que basta falar nesse momento. E só saindo um pouquinho aqui da nossa conversa, vamos falar um assunto aqui que eu gosto bastante, que é futebol. Eu vi que você é botafoguense, né? Torce pro Botafogo, eu sou São Paulino, 2 sofredores aí. O Botafogo é primeiro colocado no Brasileirão, né? Você acha que vai longe ou é só ilusão? Rapaz, se fizer uma ou duas contratações aí de peso agora nessa segunda janela, pode dar um gás melhor pro time e o time, não digo ser campeão, mas voltar para a Libertadores depois acho que foi 2016 ou 2017 que a gente teve na Libertadores, depois desse período retornar pelo menos na Libertadores, acho que sim. Eu acho que o treinador tem o time na mão e aquela história de você pisotear, você massacrar as pessoas, mexe com o brio delas e o time tá jogando com muita raça. Entendeu? Então, eu acho que pode ser que belisque alguma coisinha, tá? Mas é mais esperança, gente. É só isso. Eu também torço pro São Paulo. O São Paulo tá na mesma pegada. Parece que o São Paulo esqueceu de jogar bola. Mas vamos voltar lá para o nosso assunto. Giovanni, você criou essa página aí da Pílulas do Eco. Ela fez aniversário ontem, se não me engano, né? E qual que foi o intuito dessa página? Então, na verdade, a gente gosta de divulgar aí o direito de criança e adolescente e aproveita e divulga o nosso trabalho, que é na formação, treinamento para o sistema de garantia de direito como um todo, né? Não só para conselho tutelar, a gente fala para a CMDCA, a gente fala para a rede e vários assuntos que tem dentro do estatuto também. Não é só atribuição de conselheiro. Nossa formação, diferentemente de alguns concorrentes, nos permite atuar dentro da assistência, dentro da saúde. Então, é bem amplo o que a empresa pode fazer. Mas eu gosto muito de divulgar o estatuto, então eu trago vídeos, trago textos, falando sobre aspectos aí do direito da criança e do adolescente. Eu lembro que quando eu fiz o curso com você lá em São Caetano, você disse que a questão da pílula é para tomar uma dose diária, né? Sobre o assunto. Se eu não me lembro, foi bem isso que você me contou para a gente lá no curso em São Caetano em 2000 não, foi em 19, né? Se não me engano, 2019. Então, o nome vem da ideia. Na verdade, eu estava pensando sobre esse nome, de como seria o nome da empresa. Eu já tinha tido outros nomes, né? Mas eu, precisando inovar, o que eu fiz? Eu peguei o pensamento do professor Edson Seda, que diz que a gente tem que o minorismo é uma chaga, uma doença que precisa ser é, morta todos os dias. A gente tem que matar o minorismo dentro de nós todos os dias. É uma fala dele. E aí, a hora que eu estava pensando sobre isso, chegou no meu WhatsApp uma mensagem, né, no grupo da igreja, Pílulas do Evangelho. Eu falei, caraca, se eu tenho que matar, eu tenho que combater, dar remédio para curar o menorismo dentro de mim. Então a forma é a pílula do estatuto. Aí eu juntei uma ideia na outra e bolei o nome.
Dá uma mensagem já criou. É que é difícil criar nome para canal, empresa. Você, no momento você acha que não é muito bacana, depois parece que o negócio emplaca, pega mesmo, né? E É, você tem informação daquele grupo lá de 2019, lá de São Caetano? qual grupo você fala? Do, Daqueles do, conselheiros? do curso que nós fizemos em São Caetano? Então, a gente tem contato com muitas pessoas ainda, porque o pessoal veio para os grupos da gente e a gente entrou no grupo deles, né? Porque aquele grupo de associação dos conselheiros lá da região, é, eles tinham já um grupo formado, né? Então a gente continuou, né, com a pegada com eles aí. Então, eu estava no grupo, só como que eu tive que resetar o meu celular, acabei perdendo. Aí, do nada, eu peguei, mexendo aqui, eu vi seu número salvo, né? Falei assim, vou convidar o Giovanni para conversar comigo, porque não tem eleição esse ano do Conselho, e muita gente não nem desconhece da eleição, né? Nem sabe que tem eleição, como que funciona o pleito, nem nada. Aí eu falei assim, vou mandar mensagem para ele, ver se ele consegue conversar comigo, para explicar um pouquinho. Mas aquele pessoal de 2019 eu acabei perdendo o contato, e foi um curso bem bacana mesmo lá em São Caetano. E tinha gente de várias regiões, né? Sim, sim, foi um curso bacana. Tinha gente praticamente ali da região de São Caetano, toda ali, né, das 7 cidades ali do entorno No ali. ABC, né? Sim. Foi muito bacana mesmo. Ô, Giovanni, explica pra gente um pouquinho como que funciona o processo aí de eleição do Conselho Tutelar. Bom, é, o, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que cada município realize o seu processo. Então, o município tem que ter uma lei que estabeleça os critérios, as formas, as etapas. Então, o cidadão que queira ser conselheiro, ele tem que olhar a sua lei municipal que trata desse assunto, né? Regras gerais estão no Estatuto da Criança e Adolescente, a partir do artigo 139, acho que é isso mesmo, especialmente no 139, né? Deixa eu só aproveitar aqui e confirmar para vocês, para a informação ficar certinha. É isso mesmo, é 139 mesmo, que tem toda a questão da regra geral do processo de escolha. E o município vem ao suplementar o que diz o artigo 139. Aí ele vem estabelecendo parâmetros, regras, critérios, para que você possa ter um processo com a cara do município. Porque para municípios maiores tem umas dificuldades, para os municípios menores tem outro tipo de dificuldade, e aí você vai adequando a realidade, né? Desde que não fira aí a regra geral do estatuto. Aqui em São Bernardo do Campo aqui, a gente tem 3 etapas. São a entrega do documento, depois tem a prova, depois tem a eleição. Mas, como você disse aí, cada município tem as suas regras, né? Sim. E qual que é a importância aí do Conselho Tutelar com do Estatuto da Criança e Adolescente? Então, primeiro que a importância é a máxima possível. Nós temos uma sociedade violenta por natureza. O ser humano tem, infelizmente, essa violência dentro de si. E nas relações humanas, a violência tem uma expressão muito grande. E o que que acontece? O Estado brasileiro, percebendo isso, lá em 1990, criou um órgão para que pudesse proteger aquelas crianças e aos adolescentes de uma maneira geral. O estatuto não é só para a criança que está em situação de vulnerabilidade. Não, ele é para todos, é uma garantia geral dos direitos da criança e adolescente. E aí há uma dificuldade das pessoas entenderem o conselho, né? A sociedade vê o conselho como um órgão punitivo. Pelo contrário, é um órgão de cidadania que vai garantir os direitos dos seus filhos. Mas a impressão que se tem é que o conselho não faz dessa forma, ou que ele não age dessa forma. E aí você perde a essência do órgão.
Por quê? Porque às vezes o conselho tem que tomar medidas drásticas frente a alguma violação de direito. Pode ter que promover um acolhimento institucional, por exemplo. E aí fica-se com esse ranço de que o conselho é para tirar filho de mãe. Mas não, se você for olhar para a função do conselho, você vê que ele vai garantir a vaga escolar, ele vai garantir o médico, ele vai garantir que a saúde, que a educação, que a assistência seja prestada da melhor forma possível. O conselho foi criado para exigir o direito nas situações reais do dia a dia, tirando a lei do papel. E o acolhimento é o último caso, não é? Da criança. Exatamente. Tem que Até que esgotar todas as possibilidades antes de chegar no momento de ter que acolher uma criança ou um adolescente. E quais são as atribuições do Conselho Tutelar? Rapaz, eu acho que é importante falar da atribuição, que talvez seja a mais importante, que nem está no rol de atribuições desenhado no Estatuto, mas está no conceito do Conselho Tutelar. Dentro do conceito do Conselho Tutelar, que está descrito no artigo 131 do Estatuto, nós temos lá que o Conselho é um órgão criado para zelar pelo cumprimento do direito. Ao fazer isso, o Conselho pode escolher um total de 19 medidas a serem aplicadas. Apesar de eu ter 20 atribuições descritas lá no 136 do Estatuto e outras esparsas aí dentro do próprio Estatuto, como o artigo 95, onde fala da fiscalização, ele não se esgota, esse 136, eles não se esgotam nessas 20 atribuições. Mas não dá para me falar das 20. Então, eu vou falar da principal, que gera as outras. Tá? O que é importante as pessoas entenderem é que essas medidas que o Conselho pode aplicar, através das atribuições do Conselho, é que vão fazer essa garantia do direito. Por exemplo, voltando para o artigo 131, o Conselho é um órgão que eu até acho que eu vou pegar depois um bonequinho para fazer isso. Tive uma ideia agora aqui, vou até anotar aqui, tá, Hamilton? Opa, Peraí. pode notar. Um boneco para fazer o que eu vou fazer aqui agora. Porque para a sociedade, que a sociedade precisa entender, é que o conselho ele vai zelar pelo cumprimento de um direito. Só que as pessoas acreditam que o conselho zela da pessoa. Vamos pensar que essa caneta aqui é uma pessoa. Mas o conselho não cuida dessa pessoa, porque ele não é um órgão de proteção. Ele cuida dos direitos que estão aqui protegendo ao redor dessa criança. Então, é como se fosse uma proteção, né, abstrata aqui. O conselho tem essa mão protegendo a criança para que esse direito seja garantido. Então, vamos lá. Aqui ao redor tem direito à saúde, direito à educação, direito à assistência, direito a isso, convivência familiar, comunitária, tal, tal, tal. Todos os direitos estão aqui protegendo. Mas vamos supor que o pai não manda esse menino para a escola. O que esse pai está fazendo? Está jogando o direito da criança estudar, do seu próprio filho estudar, no lixo. O que é que o conselho faz? Vai lá no lixo, pega esse direito e coloca esse direito aqui. Como, Gil? Através da aplicação das medidas. Aí eu posso mandar o pai matricular o filho, eu posso mandar o pai acompanhar a frequência escolar, eu posso pedir para a escola encaminhar para o pai a frequência escolar do filho, a depender do caso, tá? Então, isso é quando o pai. Mas se a escola não tiver o professor, se a escola não tiver uma sala de aula, se a escola não tiver vaga escolar, o que o conselho faz? Porque aí é o Estado que está jogando o direito da criança fora no lixo, certo? O que o conselho faz? Vai atuar contra o próprio Estado para que o direito seja restituído. Então, ele vai requisitar o serviço, vai arrumar a vaga, ele vai informar para o Ministério Público se não tem o professor, a depender da situação. Então, ele tem mecanismos, ele tem a fórmula para fazer com que a criança continue estudando. Então, é isso.
O conselho, ele protege o direito que protege a criança. Por isso que a gente fala que o que significa zelar pelo cumprimento de um direito? Simplesmente o seguinte: fazer com que aquele que está descumprindo o direito da criança volte a cumprir esse direito, seja a própria criança, seja o Estado, a sociedade ou a própria família. Eu li uma matéria aqui no Jornal Globo que 34,2% do pessoal eleito para o conselho aqui em São Paulo era ligado às igrejas, né? Aí, diante disso, você fazer uma pergunta. Tendo em vista o grande aumento de conselheiros tutelares ligados às igrejas evangélica e católica, especialmente a universal, como você analisa os impactos negativos e positivos dessa situação? Judiou agora, hein? Porque, tipo assim, aqui em São Paulo foi 34%. Se for pegar a nível Brasil, esse número aumenta cada vez mais, né? É bem alto as igrejas no conceito tutelar. Vamos falar sério sobre isso, então. O que acontece? Na verdade, a responsabilidade disso não é da igreja, né? E, aliás, nada contra a igreja de ninguém. Sou uma É assim, pessoa que nada contra. respeita a diversidade, seja de orientação sexual, seja da escolha da sua, né, da sua igreja. Eu entendo que o ser humano é livre para ele escolher o seu caminho e buscar a fé onde ele quer. O problema é a mistura da fé com a política. Porque, na verdade, não se está disputando o conselho tutelar. Se está disputando o espaço político. Por quê? Porque o conselho passou a ser um medidor de popularidade. E isso é muito ruim. E isso é a responsabilidade do próprio Estado brasileiro. Tá? Ao longo do tempo, depois você pode abrir o site do Planalto para entender o que eu estou falando. O artigo 132 do Estatuto sofreu várias alterações. Três ou quatro alterações. Agora eu não lembro de cabeça. Que chamava o processo de eleição. Em 90, o Estatuto da Criança e Adolescente veio com um nome, não como processo de escolha, mas como processo eleitoral. Percebendo o erro, a hora que cria a lei do Conanda, de 91, essa lei altera o Estatuto da Criança e Adolescente e fala, não é processo eleitoral, vai passar a chamar processo de escolha. Então, desde 91, era para ser processo de escolha. Só que agora estão com essa ideia de novo de trazer esse processo como uma eleição, mas, na verdade, não é uma eleição em si. O cargo ou a função, na verdade, de conselheiro tutelar, ela não é uma função eletiva. Muitos se enganam com relação a isso, porque a eleição é uma das fases. Primeiro, eu comprovo toda a documentação exigida em lei. Segundo, eu tenho uma prova. Tem município que tem a avaliação psicológica, para depois vir uma eleição. Na maioria dos casos é assim. Então, assim, quando você passa para a questão política, para ter representante nos espaços de poder, você politiza o órgão e ele perde a sua essência. Esse é o risco de termos muitas pessoas de uma determinada agremiação política ou de uma determinada agremiação religiosa compondo o quadro do Conselho Tutelar, que foi criado para ser diverso. Por que é colegiado de 5? Por que se escolhe 5 por conselho? Para ter diversidade de pensamento. Não é à toa, porque senão a atribuição do conselho não seria do conselho enquanto órgão, a atribuição seria do conselheiro, seria da pessoa que poderia atuar sozinha, mas não no conselho. A decisão é de um colegiado, é de pelo menos 3 pessoas pensando igual. E às vezes, nessa discussão de qual medidas eu posso tomar, eu vou escolher qual medida, o que acontece? Essa diversidade, eu posso ter 2 pensamentos iguais,
Mas essa diversidade de pensamento vai poder trazer alguém no convencimento para o meu lado ou para o lado diverso. E aí, esse jogo. Então, uma ligação aqui, desculpa. E aí, nesse jogo, a gente tem o quê? A necessidade de ter pensamento diferente. Porque se eu tenho todo mundo pensando a religião igual, a tendência do pensamento meu e seu, se a gente for da mesma religião, é seguir o mesmo caminho. E aí a gente tem situações na área da infância e juventude, como, por exemplo, estupro de vulnerável. Uma menina de 9 anos, estuprada, tem direito a fazer, aí os temas polêmicos, né? Tem direito a fazer a intervenção e abortar. Aí tem conselheiros que fazem o quê? Querem que a criança mantenha a gravidez ao arrepio da lei, sabe? Então, se eu não tiver essa diversidade, a gente encaminha as situações não com base na lei, mas com base no eu acho, no eu penso assim. E o Estado brasileiro é laico e precisa ser laico. Então, me desculpem quem pensa diferente, mas a ciência é assim. E a gente não pode confundir opinião com ciência, porque opinião, meu amigo Hamilton, opinião a gente tem dentro de casa, opinião a gente tem na mesa do boteco, opinião a gente tem pra gente. Quando a gente está lidando com um serviço público, a gente tem que ter a lei como base. Como base. Então, porque em São Paulo, numa cidade, foram eleitos 5 pessoas do mesmo local, né? E, tipo assim, é desigual, porque, como muita gente não conhece, em São Bernardo aqui os eleitores são grandes, né? E na última eleição foram só 11 mil pessoas votaram por Conselho Tutelar. Até porque não tem divulgação, quase ninguém conhece, quase ninguém vê, na rede social também não. E o pessoal acaba levando vantagem, porque no domingo de manhã o pessoal pega um ônibus e vão para lá. Na eleição passada, teve um problema nas urnas e o pessoal ficou 4 horas na fila para votar. E o cara que vai votar, o cidadão comum, o cara não vai ficar 4 horas. O cara fica meia hora na fila e vai embora. E acaba sendo desigual, eu acho, né, nessa situação. Mas é assustador o número. É que nem o Giovanni Mas falou lá na conta. a gente tem que criar mecanismo para frear isso. Mas não é só a questão da agremiação religiosa, mas a agremiação política também. Também. Entendeu? Porque acontece nos dois polos, que são os mais que a gente mais vê. Mas pode ser que aconteça de outras formas. E o conselho não está muito acima dessa disputa que se faz pequena, com um objetivo muito pequeno, que não é para atender o interesse da criança e do adolescente. Essa disputa visa ao interesse de um adulto que quer ser conselheiro e que às vezes quer ser um político. Então acho que a gente tinha que tomar vergonha na cara, vou ser bem sincero, e parar de usar o conselho tutelar, um órgão tão sério, que é para cuidar de crianças que sofrem violência, e usar o conselho como massa de manobra da população. Isso é muito triste. Deixa eu ver aqui. Além de atuar na violação dos direitos garantidos e assegurando pelo Estatuto da Criança e Adolescente, como o Conselho pode colaborar para evitar ou diminuir a violência no ambiente escolar? Então, né? As escolas, esses tempos atrás, aí, teve bastante problemas, né? Sim, teve. O que acontece? Na verdade, com relação à violência em qualquer ambiente, seja, né, na escola ou seja no local de atenção psicossocial, no local de atendimento de CRAS, fortalecimento de vínculo, etc., o que acontece? A segurança pública deve ser chamada à responsabilidade. E eu não estou dizendo que eu tenho que ter polícia dentro da escola, pelo contrário, a escola tem que ser um espaço de construção da ciência. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter segurança. Então, ao entorno pode ser necessário colocar uma câmera, necessário colocar lá de fora, às vezes, um guarda. Tudo bem. Por outro lado, o conselho pode ajudar dando ideias para que essa segurança aconteça através das mãos da segurança pública. Por quê?
porque foge do viés do conselho a questão da segurança. Então, a gente tem que pensar isso, ajudar a pensar como vai fazer a segurança nos espaços públicos onde nós temos criança e adolescente. Agora, você percebeu que houve um boom, e depois que as big techs foram, e aí eu falo Twitter, Facebook, é, Instagram e blá blá blá. Quando eles foram colocados contra a parede pelo governo federal, você viu que o número de denúncias caiu? Caiu bastante, né? Porque foi um boom que estava sendo organizado e arquitetado por pessoas que tinham interesse nesse pânico. Em causar Porque o o que caos, estava né? por trás disso? As pessoas, às vezes, não entenderam o que estava por trás disso. É um ataque político que aconteceu, né? Então, o conselho pode ajudar dando ideias de como melhorar a questão da segurança pública no entorno das escolas, orientando os pais, né, a buscar a escola, é, e aí mobilizando, às vezes, os pais, auxiliando os pais a buscarem mais segurança, sim, que é importante, né? Então, seria bem restrito o papel do conselho nessa questão da segurança no ambiente escolar. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está com a gente aqui ao vivo. Mandar um beijo para a Heloísa Coelho, que é minha filha. A Elizabeth Rocha, que faz parte do nosso canal aqui, o Sucast, tem um podcast chamado Papo das Quebradas. E vai ter uma live Sara Vigiano, né? Aí também tem a Ju Silva. Acho que você conhece ela é conselheira aqui de São Bernardo. Ela mandou um boa tarde. A Ju Silva. Tem a Kátia, que é da ONG Força Jovem. O Raul, que é meu filho também. O Samuel, que é cabeleireiro. A Elizabeth fez uma pergunta para você aqui. Qual é o principal gargalo no trabalho do conselheiro tutelar no dia a dia? De verdade, o maior gargalo é o próprio conselheiro tutelar. É engraçado eu falar isso. Salve, salve aí, meus alunos, meus mentorados, que a gente convidou muita gente para estar aqui. Fizemos uma divulgação aqui agorinha antes de entrar, né? Para estarmos as pessoas prestigiando você aí, Hamilton. Mas é o seguinte: o maior gargalo é o conselheiro tutelar que, não entendendo sua função, vive de querer fazer caridade, vive de querer ajudar quando ele tem que garantir um direito. Vive de querer dar o pão ao invés de ensinar a pescar. O conselho tem instrumentos para fazer o direito chegar. E o direito não é por favor, não é pelo amor de Deus. Não é, nossa, me ajuda. Não. Direito tem que dar acesso a esse direito. Entendeu? Então, o conselho foi criado para dar acesso ao direito. Tirar o direito do papel, como eu já falei, para quem precise dele. Então, é um órgão muito sério e às vezes as pessoas entram achando que eu vou dar bronca na criança, ou então que eu vou ser o super-herói da criançada. O conselheiro entra com essa ideia na cabeça para ir para dentro do conselho. A sociedade tem essa visão. Aí a gente brinca, né? Daqui a pouco vai ter que ter curso de parteira. Porque onde tem criança tem que ter conselheiro, então se tiver um parto, o conselheiro tem que estar lá para ajudar. E não é assim, né? Falar em parto, eu vou mandar um beijo para minha irmã, que nasceu a sobrinha minha hoje, a família Ursa crescendo. Nasceu hoje na parte da manhã, vou mandar um beijo para ela. Ó, tem aqui também a Ana Romão, Conhecimento é Tudo. O Cícero também faz parte do canal podcast, do UrsoCast aqui. Aldineia Nascimento. A Ana Romão é lá de Aracatiba. Então, cara, eu vou falar por mim. O que acontece? Em 2019, eu participei do processo de eleição, né? Eu estava desempregado e o salário aqui em São Bernardo é muito atrativo, né? Agora está em 6.700 e pouco reais o salário do conselheiro. E eu trabalhei também num abrigo com criança e adolescente. Eu falo para você de coração, graças a Deus que eu não passei na prova, porque além de mexer muito com o meu psicológico, eu acabei pedindo para sair do serviço, eu comecei a ler o ECA, né? Comecei a estudar um pouquinho. Cara, tem que ter bastante conhecimento, uma cabeça boa. E às vezes a gente acaba indo pelo salário e acaba se perdendo. Então, tipo assim, hoje eu dou graças a Deus pelo fato de não ter
ter passado na prova, mas também agradeço pelo conhecimento, ter participado do curso lá que você ministrou em São Caetano, e me ajudou muito no trabalho lá no abrigo em Diadema. Mas a maioria do pessoal hoje em dia está indo pelo fato de desempregado também, pelo salário, né? E às vezes não tem noção do o quão árduo e o importante A é o conselho. responsabilidade, cara. A responsabilidade é grande demais. E o pessoal acha que é uma espécie de brincadeira. Ou, ou que o serviço é um serviço mamata. Muito pelo contrário. O trabalho é um trabalho difícil. É um trabalho que às vezes, as leis municipais não permitem a remuneração do plantão. A pessoa tem lá a carga horária de 40 horas, que é remunerada, mas o plantão não está remunerado. Aí o cara, a hora que entra, ele vê, poxa, mas meu salário é isso. Tá, mas eu trabalho 250 horas por mês, acima do permitido, ou 280, 300 horas por mês. Por quê? Porque a regra nas leis municipais é falha. E a gente encontra muito lei assim, né? Aí você tem que entrar em uma discussão com o poder público para poder regulamentar isso. Aí não tem a boa vontade, não tem o entendimento que todo mundo faz assim, então eu também vou continuar fazendo, sabe? Aí é aquela coisa de entrar no sistema, aí você acomoda, aí o que que você faz? Aí você para de prestar atenção nisso, não vou mexer com isso, mas aí o que que eu faço dentro do conselho? Aí eu não trabalho com a mesma vontade. Na hora que eu percebo isso, aí eu relaxo. Aí não vou trabalhar com o mesmo ímpeto, com a mesma responsabilidade. Aí, em vez de eu fazer um documento hoje, eu deixo para amanhã, ou deixo para semana que vem. E isso vai acomodando o conselheiro. E o que que acontece? O que que a gente vê acontecendo? Chega no último ano de mandato, os conselhos tutelares estão todos vazios, com dois, três conselheiros. É complicado. E você tem alguma experiência que você possa contar para a gente aí quando você foi conselheiro? Eu lembro que você contou uma história para a gente lá em São Caetano, e Rapaz, que tem a história, hein? você recebeu o telefonema e teve que ir correndo para lá. Não sei se você vai lembrar dessa história. A gente tem muita história. Tem muita história. Descontar uma história bacana. Eu acho que vou contar a história agora, depois que eu saí do conselho. É, eu, né, veio. Na verdade, assim, eu no comecinho lá, eu já fazia uma mentoria para o pessoal através do Orkut e tal, mas nunca tinha profissionalizado isso. E isso aconteceu de 2017 para 2018. Essa profissionalização, vamos dizer assim, né? Me tornar uma empresa para poder trabalhar e tal. Então a gente fazia meio que no informal, mas a gente tem muita história. Recentemente, coisa de uns 3 anos atrás, é, um mentorado meu me liga meia-noite quase. Faltando um pouquinho para meia-noite. Gil, pelo amor de Deus, a polícia quer me prender. Calma, o que que aconteceu? Não, eles estão aqui na porta da minha casa, que querem me levar, porque eu tenho que ir com eles, levar o adolescente infrator cento e tantos km de distância. Porque a delegacia regional era longe. E o que que eu faço? O que que eu falo com eles? Me ajuda. Eu falei, respira. Você tem bom relacionamento? Como é que é o seu relacionamento com a polícia? Não, é tranquilo. Dá para você convencer o policial a falar comigo? E eu já tinha visto isso sendo feito por uma outra pessoa, né? Que tinha me contado que tinha ajudado um conselheiro com essa solução. Aí eu falei, vou aplicar, vou fazer a mesma coisa, vamos ver se dá certo. E aí o cabo da Polícia Militar aceitou conversar comigo, enquanto assessor do Conselho Tutelar, né, da cidade X. E aí, rapaz, eu expliquei pro cabo, falei, cabo, né, entendo a necessidade de vocês, né, entendo a dificuldade, mas na legislação, vocês é que são responsáveis por levar esse menino na delegacia, não precisa do conselheiro. E posso mostrar isso para vocês na lei. Vamos ler um texto da lei junto comigo? Você topa?
vamos abrir o estatuto, olha lá o artigo tal e tal, que você vai ver que o conselheiro não tem que ir contigo. E vou dizer mais, cabo, se você exigir dele fazer isso, você pode ser enquadrado por abuso de autoridade, porque o artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade diz que aquele que mandar o outro fazer algo que não é sua função, abusa da autoridade. Aí, aí o cabo, então eu vou ver com o meu superior, vou ver com o meu tenente. Sem problema, pode ver com o seu tenente, né? A gente está à disposição. Aí ele desligou o telefone, tudo por viva voz, assim, entendeu? Aí o conselheiro, aí ele esperou um pouquinho, o conselheiro me liga. Gil, deu certo. O tenente falou para eles levarem lá sem mim, viu? Muito obrigado, valeu, valeu, valeu. Aí, cara, nossa, eu fiquei feliz, por quê? Porque o tenente entendeu o artigo, né, numa boa, né? E eu acho que eles ficaram preocupadinhos com o abuso de autoridade também. Porque é uma lei de 2019 e que o pessoal não aplica ela no dia a dia, né? Então é um respaldo muito grande que a lei traz para o conselheiro não fazer aquilo que estão mandando ele fazer, que não tem base na legalidade. E por falta de conhecimento, muita gente acaba fazendo, né? Ou, ou Porque por, ou por boa vontade, sabe? Querer ser muito bonzinho. aí o cara acaba abusando. Não é porque eu fui ler o Só que o negócio ECA, de ser muito bonzinho, deixa eu aproveitar de falar. Esse negócio de ser muito bonzinho, pode né? falar. O que acontece? Aquela historinha assim, né? Aquela frase que eu odeio, o cara fala assim pra mim: Ah, a gente já tá aqui mesmo. Vamos fazer, não custa nada. Cara, isso custa tanto. Porque quanto mais você vai fazendo e não rompe esse ciclo de, de abuso de autoridade em cima dos conselheiros, mais tempo vai levar para que a política pública aconteça como ela foi criada para acontecer. Então, se eu tenho, por exemplo, lá, vou falando do adolescente infrator, se eu tenho lá no estatuto um artigo 88.5 que fala quais são os órgãos que fazem o atendimento inicial do adolescente infrator, e são eles: Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Política de Assistência Social, tem mais um, é, Ministério Público, Poder Judiciário, quer ver? Deixa eu falar o certo. É, opa, tá lá, artigo 88.5. Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, e Assistência Social, Segurança Pública. Faltou a Segurança Pública, né? Todos esses estão descritos que trabalham no atendimento inicial do adolescente infrator. Não tem conselho tutelar. Se tivesse, a lei ia falar que o conselho tinha que estar aqui, mas não está. E quanto Entendeu? mais você é bonzinho, mais o pessoal acostuma e às vezes É, até a aí pessoa sabe que, não é minha sempre vai função, mas eu ir, vou lá que ele vai arrumar, ele vai fazer para mim. ele vai fazer para mim. Aí eu brinco, né? Aí o trouxa vai numa dessa, o moleque mete uma porrada nele, ou então às vezes até com mulher, né? Assim, a maioria das conselheiras são mulheres que passam risco todos os dias por conta desses abusos de autoridade. Porque o delegado manda buscar o conselheiro, o juiz manda buscar o conselheiro. E aí, Eu falei, coitado, não tem respaldo, às vezes não tem conhecimento, ou então ele tá cheio de boa vontade e quer ajudar. Numa dessas, ele sofre algo que não tinha que sofrer, porque ele não tem preparo para lidar com o infrator. Não tem, ele não tem arma, não tem colete, não tem preparo. Por mais que ele seja, às vezes, um professor de capoeira conselheiro, aí ele vai cair na porrada com o adolescente, é entende? complicado. Não vai resolver. Então, fala um pouquinho para a gente dos dispositivos de denúncia do Conselho Tutelar, e principalmente dos discos de denúncia, né, que é o 100, né? Então, cara, denúncia é uma coisa que é super importante para que a violência cesse, para que a violência acabe. Eu tenho que conseguir receber denúncia, nem que seja por sinal de fumaça, entendeu? Então, tem que dar essa possibilidade das pessoas terem confiança nos órgãos que apuram essas situações de violação, entendeu? Então, se o conselho tiver um preparo, ele vai receber a informação de forma como ela vier e saber orientar, saber o caminho que você vai conseguir
fazer com que o direito violado não aconteça ou pare de acontecer. Por quê? O conselho tem dois viés de atendimento. Primeiro, ele vai buscar a proteção da criança. Segundo, ele pode conseguir o quê? É, a responsabilização dele. Então, tem o viés da proteção e tem o viés da responsabilização. Ele vai mandar para o promotor responsabilizar e vai mandar para a rede proteger. Então, o conselho é o meio do caminho. É como se fosse o meio de campo de time de futebol. Entendeu? E tem eu disse que denúncia número 100, né? É isso, né? Tem o Disque 100, tem município que tem 0800, né? Tem os telefones dos conselhos tutelares. Onde você tiver, né? Você pode enquadrar aí. Mas o Disque 100 é um serviço nacional, interligado ao governo federal, que dispara para todos os órgãos envolvidos a denúncia. Então, aquilo que for para o CT apurar, ele vai mandar. Aquilo que for para o MP apurar, ele vai mandar direto para o promotor. O que for para o juiz apurar, vai mandar direto para o juiz. É assim. O Disque 100, ele distribui a demanda para todo mundo. No dia 18 de maio foi o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. E qual é a ação concreta que o Conselho Tutelar pode fazer para orientar familiares com relação a isso? Você falou que você fez uma live sobre isso ontem, né? Tivemos uma live ontem com o pessoal do WhatsApp, que o pessoal lá de João Pessoa. Nós tivemos aí com a Beth, com a Zelândia, falando sobre, né, a exploração abuso sexual. Pessoal do Social em Foco, meu abraço. E assim, o que acontece? A sua pergunta, ela trata de uma questão muito, muito difícil, que é a violência sexual, mas o que a gente pode falar com a família, para a família, quando procurado, né, quando necessário, é que você, enquanto familiar, possa conhecer bem o seu filho, estar próximo a ele, conhecer os amigos do seu filho. É, a internet é um perigo e um risco muito grande. Não dá para você deixar seu filho com chip, com chamada, né, ou com comunicação com outras pessoas que você não conhece. Esteja próximo, esteja atento, olhe as mudanças de comportamento do seu filho. Isso faz muita diferença. Agora, com relação assim à campanha em si, o Conselho Tutelar é parte de um grande sistema onde todos estão envolvidos para fazer cessar a violência sexual. Então, o Conselho é mais um, né, envolvido nesse Dia Nacional, que deve ser trabalhado através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, o CMDCAs, e para que se possa atingir mais e mais crianças. Mas você falou de ação concreta. O que o Conselho Tutelar precisa ver é que não esse dia é um dia de lembrar que todos os dias são dias de luta. Porque, assim, até num site, num dos grupos de WhatsApp que eu participo, um colega fez uma fotinha assim, ó. Dia 18 de maio, todo mundo na rua com a camiseta laranja. Aí o resto do ano, todo mundo sem a camisa laranja? Não. Esse dia 18 de maio é para lembrar que todos os outros dias a gente tem que fazer isso, né? Inclusive, foi esse um post que eu fiz na internet. E o conselho tem uma atribuição, uma função muito importante dentro disso. Por quê? Porque ele pode assessorar o poder público local na elaboração das propostas orçamentárias. Isso é uma das principais atribuições do órgão. Então, o conselho vai discutir com o executivo em audiência pública na Câmara Municipal o orçamento. Se o orçamento está sendo suficiente para termos projetos para a infância, para termos projetos de entidades que vão cuidar de crianças que sofrem violência e que promovam a prevenção. Porque a lógica do Estado brasileiro hoje é atuar depois que o direito é violado. Mas a gente tem que mudar essa lógica para que na prevenção a gente consiga vetar com que o direito seja violado, barrar o direito antes dele violar o direito. Entendeu? Entendi.
E deixa eu fazer para você aqui a pergunta. Por muito tempo vivemos a consequência da pandemia e com certeza, deixa eu ver aqui, com certeza as crianças e adolescentes, sobretudo os mais vulneráveis, sofreram o impacto desse momento difícil. Na sua opinião, quais são as medidas necessárias para diminuir essa sequela? Até porque, tipo assim, a gente não tem nem noção dessa pandemia por enquanto, né? Eu acho que vai demorar aí um tempinho para a gente entender o que aconteceu na pandemia, ainda mais com as crianças e com adolescentes, né? As consequências que vai vir lá na frente. E o que você acha em relação a isso? A pandemia, na minha opinião, serviu para expor o quão as políticas públicas ainda precisam ser aperfeiçoadas. Vamos falar rapidinho sobre uma outra questão polêmica, a questão de vacina, por exemplo. Houve uma desinformação com relação à vacina enorme. Nós tivemos do desencorajamento, mas esse processo ele é antes do antigo governo. As taxas de vacinação contra a poliomielite ela vem caindo ano a ano. E a polio está em risco de voltar. A polio causa deficiência física. É isso que a gente quer para nossas crianças? E aí eu tenho que ouvir calado. Calado. Eu não ouço nada calado. Formador que tem a mesma profissão que eu falar que o direito à saúde era menor que a determinação do governo federal colocar a vacina para, né, para crianças no rol ali como é que eu esqueci o nome. No rol do Plano Nacional era PNI, Plano Nacional de alguma coisa, eu não vou lembrar o nome agora. Mas se chama PNI. Porque é o seguinte, se o direito à saúde ele está para todos, está no estatuto que se a Anvisa definisse que a vacina era boa, vamos dizer assim em português bem simples, se a Anvisa já dissesse, por que eu vou ter que esperar alguém mandar um papel para que eu incluísse a vacina nesse Plano Nacional de Imunização? Plano Nacional de Imunização, PNI, Plano Nacional de Imunização. Não precisava. Aí vem o STF e fala justamente o que a gente estava falando. Que o direito à saúde é maior do que a necessidade dessa determinação médica constar num documento de um plano nacional. Porque era uma questão de direito coletivo. Eu me vacino para você não pegar de mim. Entende? Então, ao me proteger, eu protegia a sociedade. Tá? E eu falei disso, né? Nós estamos falando disso porque da questão da pandemia. Mas eu trago que isso é uma desconstrução que tem que ser feita, que já vem sendo feita há muito tempo. A polio diminuiu, a vacinação de vários níveis, de vários tipos de doença diminuiu, porque as pessoas estão mais desinformadas, estão questionando a vacina, estão questionando a ciência, em detrimento de uma questão que não faz nenhum sentido. Todo mundo vacinou para um monte de coisa. Né? Todo mundo toma remédio. O remédio para dor de cabeça, gente, tem tanta contraindicação. Se você for parar e ler a bula do remédio de dor de cabeça, você fala assim, não toma isso aqui. Aí você quer questionar uma vacina porque teria contraindicações. É um processo de desinformação, de emborrecimento. E até no loucura porque, tipo assim, inacreditável. a gente, vou falar na minha adolescência, era difícil chegar a informação. E hoje em dia a informação chega muito rápido, questão de segundos, e a gente consegue passar informação errada para os outros ainda. E o pessoal porque parece que fica ligada nessa informação e gosta disso e começa a espalhar. Então, assim, esse processo de desinformação, de emburrecimento, a gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado.
porque é perigoso, gera risco para os outros, gera risco para nós mesmos. E aí, entrando no que é que você traz das consequências, vou te dizer, é, você tem uma menor divulgação do direito da criança e adolescente. Quanto menor essa divulgação, menos o direito vai chegar. Então, a gente vai ter muito tempo, vai demorar muito tempo para pegar essa sequela aí da pandemia, porque na educação foram perdidos aí pelo menos uns 10 anos. Vai ter resquício de pandemia na educação das crianças por pelo menos mais 10 anos, né? Porque o tempo fora da escola, o tempo de aprendizado, ninguém vai devolver, o tempo já passou. Então, isso é difícil, nós temos que buscar soluções para isso. Inclusive, o governo federal criou a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente com base nesse tema, os efeitos da pandemia na infância, para que possa discutir e trazer soluções. E esse ano é o ano da Conferência Nacional. 2023, a gente vai ter a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vai propor mudanças e melhorias para isso. Estou aguardando para ver o que o governo federal vai fazer nesse sentido. Então, eu imagino que acho que teve muita denúncia, né? Como que os pais ficaram mais em casa com as crianças, deve ter crescido a questão da agressão e vários outros aspectos, né? Porque me parece que as pessoas hoje em dia não têm mais paciência com os seus, né? Não sei se você pensa dessa maneira, mas eu acho que deve ter crescido muito as questões de denúncia aí no... Sim, ano a ano as denúncias vieram crescendo exponencialmente. A partir da pandemia foi muito forte mesmo, é, porque as crianças passaram mais tempo em casa, né? E isso aflorou demais. O lado violento das pessoas, porque todo mundo com medo, todo mundo ansioso, todo mundo preocupado, todo mundo não querendo morrer, né? Porque muitas pessoas morreram. Eu não tenho dado aqui, mas muitas pessoas morreram. E outra, muitas outras morreram e não estão lá na certidão de óbito que foi de Covid, porque eles mascararam muito isso, tá? É... Então, assim, lidar com isso precisa de ter política pública sólida. E isso só se faz com participação popular. Por isso a gente fala, por onde a gente tem a oportunidade de falar, participem das decisões dos conselhos municipais. A voz do cidadão se faz dentro dos conselhos municipais de saúde, de educação, de assistência social, dos direitos da criança e adolescente, conselho de juventude, conselho do idoso. Esse é o espaço de participação do povo. Não é só a Câmara Municipal, não é só votar. A participação das decisões da comunidade passa por esses conselhos, porque são órgãos de controle social. Você tem direito de voz lá dentro. Dá uma ideia. Inclusive, alguém teve uma ideia brilhante, tem um aplicativo em alguns municípios, chama Colab. Eu achei bacana pra caramba que meu município instalou. E eu falo pro gestor qual é o problema que eu quero que ele resolva na minha rua. Então, se tiver um buraco, eu bato uma foto e falo, tem um buraco aqui na porta de casa, tal, tal, tal. Cara, 2 ou 3 dias resolveram o problema. Então, usar a tecnologia, né, usar a inteligência para o bem. O ser humano tem essa capacidade, né? Não é só para o mal, não. Então, política pública é isso. É forma de fazer o cidadão participar das decisões, né? Para a melhoria da comunidade. Vamos falar um pouquinho agora aqui nos vídeos finais sobre a eleição do Conselho. Você postou aqui que o pessoal tem que ter atenção nas propaganda eleitoral, né? E pode começar a fazer a propaganda a partir de quando? Porque, assim, como eu te disse, cada município tem sua fase. E tem um momento no edital que ela fala do período de campanha. Então, eu não posso antecipar a campanha. Eu só posso fazer a campanha no período de campanha. Aí se assemelha à questão da eleição. Por exemplo, a gente tem um espaço na eleição, né, de deputado e etc. A gente tem espaço para, por exemplo, a propaganda eleitoral na TV.
ela só começa de tal dia e vai a tal dia. Percebe? Então eu tenho um momento para isso acontecer. Esse momento tem que ser igual para todo mundo. Senão, fica demonstrado o quê? Que alguém pode ter algum privilégio em detrimento do outro. Então, é unificado o período de campanha para todos. E aí, se eu faço a campanha fora do meu período, eu posso ser penalizado. E a pena pode ser até a exclusão do processo. Então, tem que ter esse cuidado. Será que é possível fazer depois uma conversa, assim que for feita a propaganda, de conversar com o pessoal numa live, para o pessoal se apresentar para a cidade, que é candidato e tal? Porque, tipo assim, não tem muita informação. Se você for conversar aqui em São Bernardo, aqui onde eu moro, a maioria do pessoal, vai, 90% ninguém conhece nem a eleição do conselho, não sabe nem como que votar, como funciona, Rapaz, é muito interessante sua pergunta, porque tem município que faz debate. né? Tem município que faz debate. E aí você pode, por exemplo, como enquanto comunicador, você pode montar um debate, monta uma regra de um debate, propõe o debate para todos os candidatos junto ao Conselho do Direito da Criança e Adolescente. Você, enquanto comunicador, poderia fazer isso no seu município. Dar Bacana espaço para isso. todo mundo, cria regra de participação, que só poderá participar se os candidatos estiverem aptos a participar, né? Faz uma reunião, faz as regras, consulta o MP, vê se está ok as regras e faz. Cada um com o mesmo tempo, igual debate de TV de candidatos. Eu estava com essa ideia, falei assim, eu vou perguntar até para o Giovanni se ele deve saber dessa informação, porque eu conversei com algumas pessoas, aí falaram que não, acho que não poderia fazer um debate, uma live, e conversar com o pessoal que é candidato, né? Falei, cara, eu acho que até é importante porque, como eu falei, muita gente não conhece, não sabe nem como que E sabe é o que é mais feita. interessante nisso? Ah, É que tem candidato prometendo que não pode fazer. então. É que você falou, virou quase uma campanha política, né? Porque ano que vem também tem eleição no município, o pessoal acaba O encaixando uma candidato na fala assim: outra. não vai ter mais criança na rua pedindo. Então, Velho, sua intervenção não é essa. Você pode até trabalhar nesse sentido dentro do colegiado, mas não é você que vai lá passar a mão nas crianças e tirar as de lá. Você vai botar o MPT para trabalhar, você vai botar o CRES para trabalhar. Tem uma série de coisas que você tem que fazer. Mas você não vai com sua mãozinha e vai lá tirar a criança da rua. Entende? Mas tem gente que promete esse tipo de coisa. Tem gente que tá prometendo. Eu já vi promessa de campanha de que o conselho tutelar vai promover jogos de futebol, basquete. Eu falei, sério isso? caraca, Os candidatos, né? Os candidatos estão com essas ideias aí. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que fazer piada. é complicado. Porque, por assim, é muita gente que, como eu falei, acaba indo pelo salário e não tem noção de como que é o trabalho. E fazendo, acaba sendo eleito, né? E às vezes não sabe a função do trabalho. E não falo pro pessoal, falo assim, gente, a gente tem que parar esse negócio em votar amigo. Tem amigo meu que saiu candidato, eu não votaria nele, porque ele não teve trabalho, não tem conhecimento e talvez não conseguindo. Não é porque é amigo, você acaba votando. Tem que. É que não falo pro pessoal, você vai numa empresa, a empresa pega o seu currículo e ela vai analisar se você está apto para fazer aquilo. Então, não dá para votar só pelo fato de ser amigo, não. Pelo É menos eu penso isso. assim, né? Você tem razão, também penso desse jeito. E você está fazendo o curso esse ano também? Vai ter para ministrar em algum local? Ou as pessoas já tá Então, te a gente procurando? está promovendo, sim, a gente está com um curso aí online. É, Na verdade, o curso funciona dentro da mentoria. Muitos alunos estiveram, inclusive, aí, participando, mesmo que pelo menos um pouquinho aí da nossa live aí hoje. É, E eu tive uma ideia eu já tinha funcionando a mentoria, já tinha um ano. Aí eu falei, poxa, eu vou colocar um curso para os conselheiros, para os candidatos, para quem quiser, conhecer mais o estatuto. E eu vou ter oportunidade de comentar o estatuto. Eu nunca tinha feito esse curso dessa forma, de comentários ao estatuto da criança e adolescente. Eu estou discutindo artigo por artigo,
né? Dando ênfase nos mais importantes que caem em prova, mostrando onde que pode ter uma pegada ou outra, né? Mas servindo para a atuação do dia a dia. Então, se o ano que vem o aluno quiser aprofundar o estudo, ele vai pegar a aula que foi gravada, que foi enviada, ele vai poder estudar com o material que a gente está produzindo para eles. Entendeu? Então, Bacana. é um curso aí de 48 horas ou mais, um pouco. Um valor aí de uma mensalidade de R$ 50 por mês, durante 6 meses, tá bom? Eu acho que é Vale a muito tempo de pena, vale a estudo. pena. Tem três simulados, vão ser 3 simulados, inclusive esse final de semana já vai ser o segundo simulado. E é isso, é botar a galera para estudar, exercitar, explicar, né? A gente vai ter um momento de explicação aí de como que funciona as provas, porque a questão da atenção é importante, do dormir bem. Então, a gente vai dar algumas dicas de como fazer uma boa prova, né? Então, a gente vai ter esse momento aí com os nossos alunos. A gente está aí com mais de 130 alunos na mentoria, o que é uma satisfação para a gente. É bacana, eu fiz lá em São Caetano e vale a pena. Tô até com esse tipo de cara que eu mandei a foto pro Giovanni. Foi um curso bem bacana. E você vai fazer aquela questão do bonequinho que você falou? Do qual? Do boneco que você anotou? Ah, então, a ideia que a gente teve durante a live, tem pegar um bonequinho para mostrar a criança, em vez de mostrar uma caneta, né? Ah, tá. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que troquei agora também. Foi a Fran Santos, a Aldineira já falei, e o Belmiro. Agradecer o pessoal que assistiu com a gente a live. E quem não é inscrito, inscreva no canal. A gente tem um patrocínio aqui da Lanchonete Família Urso, né, que sempre manda uma coisa pra gente. Vamos ver se ele manda lá pro Giovanni, lá para Minas Gerais. Vai mandar um abraço pro pessoal da Família Urso. E lembrando que amanhã tem o podcast aí com a Beth, que faz parte do canal UrsoCast, né? E vai conversar com a Sara Mineira. Ô, Giovanni, vou agradecer a sua presença aqui com a gente. Espero a gente fazer outra live aí depois da eleição, até antes, acho que a eleição é em outubro, não é isso? Consiga fazer depois voltar em setembro para conversar um pouquinho mais. E agradecer bastante aí pela sua presença. Obrigado mesmo. E se você tiver alguma coisa para falar ou agradecer, até mandar um abraço, fique à vontade. Então, meu amigo Hamilton, né? é, Agradecer o convite feito por você, mandar um abraço para a equipe aí do podcast do Urso. É, Agradecer quem acompanhou a gente aí no ao vivo, muito bacana. Colocar minhas redes sociais à disposição, né? Quem quiser saber mais um pouquinho, tem lá o Facebook, facebook.com/pílulas do ECA. Tem o Instagram, @pílulas _ECA. O canal no YouTube, a nossa rede social mais forte é o YouTube, youtube.com/pílulas do ECA. Né? Quem quiser conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho, o que a gente faz, tem lá o site pílulasdoeca.com, tá? Então, agradecer aí novamente a oportunidade. O espaço é pouco, muito, muito assunto para conversar, o tempo é meio curtinho, corrido, mas eu tô aqui na pegada de fazer prova. Tem muita prova para fazer. Obrigado. A sua rede social, o Facebook e o Instagram está aqui na descrição. Aí depois, se você tiver o link lá do curso, a gente joga aqui embaixo também o pessoal que for assistir, está assistindo, Vou quiser passar fazer meu o curso. telefone, então. Joga meu telefone Pode aí. ser. Joga meu telefone aí pro pessoal. Eu acho que eu vou colocar aqui. O chat ainda tá aberto, né? Vou colocar Tá. meu WhatsApp aqui. Quem quiser, só chamar lá que a gente troca uma ideia. Beleza? Beleza, tranquilo. Obrigado mesmo. Deus abençoe sua vida Amém, meu pela amigo. participação, que a gente estamos A juntos. E você também. em setembro, vamos conversar mais um pouquinho, a gente falar mais um pouquinho sobre o Se eu, ECA. se eu conseguir tempo em setembro, nós Então, conversamos, porque tá puxado, irmão. eu Tá imagino puxadão. que está corrido. Mas se não der em setembro, a gente faz depois de outubro, mais sossegado. Tranquilo, Falou? tranquilo. Obrigadão. Se quiser aguardar Obrigado. aí eu desligo aqui a live e a gente conversa um pouquinho. Tá, joia. Pessoal, obrigadão. Fica com Deus. Piora com Papos da Quebrada. Cadê? Aqui.